Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de novidades. Agora, no início de 2024, entre março e abril, foi realmente publicada a nova versão do teste HTP, teste da casa, da árvore e da pessoa. Nesse primeiro programa, um programa inicial, nós vamos falar um pouquinho do novo instrumento, o novo manual, que a partir de agora a gente só pode trabalhar com este manual. Quais foram as principais mudanças, pelo menos do ponto de vista de síntese de apresentação do instrumento, mas a gente vai ter um segundo programa onde nós vamos comparar as principais mudanças dentro do que a gente pode trazer aqui, né, um canal aberto, em relação ao manual antigo e o novo manual do HTP. Lembrando que a partir de dezembro de 2023, o anterior entrou em parecer desfavorável e foi validado, e a partir de agora, de 2024, nós estamos com esse novo manual do teste HTP, um dos testes mais clássicos das práticas de avaliação psicológica. Inclusive, tem um teste que tem mais de 60 anos aí de uso de prática. O novo teste, novo manual, a técnica do desenho da casa, da árvore, da pessoa, HTP, a avaliação psicológica no contexto brasileiro. É o livro de instruções do volume 1 da primeira edição da editora Vetor, que tem como autoras a Leila Tardivo, Marília Moraes, Adele Marques e Silésia Tossi. Então, esse com certeza é um dos testes mais utilizados por psicólogos e psicólogos em demandas clínicas, em avaliações neuropsicológicas, em avaliações em perícias, principalmente envolvendo avaliações dentro da esfera de crianças e de adolescentes, mas é um teste até utilizado em práticas normativas, como, por exemplo, a avaliação para manuseio e porte de arma de fogo. Nós vamos ver aqui a ficha da síntese técnica e uma apresentação do que esse novo manual traz. Depois nós vamos fazer um outro vídeo, fazendo uma breve comparação das diferenças do manual atual para o manual anterior, que era o manual verdinho, que vai aparecer aqui ou aqui, que caso você tenha, infelizmente, meu colega, você não pode utilizar mais para as interpretações na sua avaliação, porque os estudos de validade estão vencidos, tá bom? Então, logo após a vinheta, nós vamos começar a conhecer um pouquinho o novo manual do teste HTP. E se você já gostou do tema, deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a bater a meta de 25 mil inscritos no nosso canal Psicólogo Manuel Carvalho. Todas as semanas aqui trazendo para você muitas dicas, orientações e conteúdos sobre a psicologia, sobre testes psicológicos, sobre procedimentos da avaliação psicológica, mas acima de tudo sobre o comportamento humano. Nos vemos logo depois da vinheta. Muito bem, sem delongas, vamos agora falar um pouquinho desse excelente instrumento, novo teste HTP, edição de 2024. Então, vamos conferir. Então, lembrando, o teste HTP é um teste de uso privativo de profissionais de psicologia e hoje o manual atual é esse. Aquele manual verdinho que vai aparecer aqui não pode mais ser utilizado para aplicação e interpretação do instrumento. Você precisa agora comprar, adquirir esse instrumento para poder fazer as suas avaliações. Esse instrumento teve a sua atualização, né, os critérios de validade apresentados. Então vamos ver aqui a apresentação, a página 9. É com imenso prazer e sensação de dever cumprido que entregamos este manual técnico à comunidade de psicólogos e estudantes de psicologia do Brasil. Muitas foram as pessoas que contribuíram para que se chegasse a este resultado, fruto de intensos esforços de equipe. O manual técnico é composto por 5 capítulos. O primeiro apresenta a técnica do desenho casa-árvore HTP, suas origens, fundamentos teóricos, princípios de interpretação, revisão bibliográfica relevante, além de discutir a utilidade dos desenhos na prática clínica. O uso, este amplamente reconhecido na literatura entre os profissionais que os utilizam. O segundo capítulo traz os estudos realizados com a população brasileira, o método e as evidências obtidas em termos de fidedignidade, concordância entre avaliadores e validade,
estudos por idade de 6 a 90 anos ou mais e 8 grupos clínicos. Aqui a gente já percebe uma grande diferença do atual manual para o anterior. O manual anterior era de 8 anos, agora de 6 anos a 90 anos. Tem estudos de 6 a 90 anos. O HTP mostrou uma sensibilidade a mudanças decorrentes do desenvolvimento. Discriminou grupos clínicos e controles. Além disso, apresentou uma validade convergente com o inventário Beck de depressão, BDI. O terceiro capítulo apresenta as instruções para a aplicação individual do HTP, numa situação presencial. Por ser uma atividade familiar e pouco desafiadora para a maioria das pessoas, o HTP pode ser empregado como uma oportunidade inicial para um estabelecimento de rapport. Os princípios de interpretação do desenho são contemplados no capítulo 4, considerando as 3 perspectivas: a adaptativa, a expressiva e a projetiva, segundo Van Kolk, que também nenhuma mudança, com as quais os desenhos podem ser interpretados. O quarto capítulo ainda reforça a necessidade de analisar em conjunto os diferentes desenhos produzidos por determinados examinando, em busca de padrões característicos de sua produção. 4 casos ilustrativos são apresentados no quinto capítulo, com os 3 desenhos de cada um e respectivas análises, demonstrando a integração dos dados do HTP para descrever a personalidade de cada examinado. Os estudos realizados confirmam a importância do HTP para a compreensão de grupos clínicos e para dar voz àqueles que não encontram palavras para expressar sua condição de sofrimento extremo. Espera-se que outras pesquisas sejam feitas, de modo a ampliar as possibilidades do uso dessa ferramenta fundamental em diferentes contextos, particularmente o clínico. Fica também evidenciada a necessidade de divulgar os resultados, estimular mais pesquisas e desenvolver, ao lado da comunidade, escolas, famílias, instituições, projetos e programas de promoção, prevenção e intervenção voltadas às pessoas com situações de sofrimento, como as que permitiram que este trabalho fosse realizado. A esses participantes ficam expressos nosso reconhecimento, a nossa gratidão por partilharem suas experiências e suas situações vividas, as autoras. Agora nós vamos conhecer a ficha síntese do teste, na realidade um resumo, das principais informações desse teste. Ficha síntese, objetivo e finalidade. O HTP é uma técnica projetiva, gráfica, de base psicodinâmica, voltada à investigação da personalidade em termos de representação de si e do ambiente, onde o examinando encontra-se inserido, e suas atitudes, interações, conflitos, recursos psicológicos disponíveis para manejá-los. Trata-se de uma técnica de fácil compreensão para os indivíduos de diferentes níveis de escolaridade, menos sujeita ao controle consciente da produção do que observados em técnicas projetivas verbais ou inventários de autorrelato. Por esse motivo, é útil nas variadas áreas de atuação do psicólogo. Público-alvo: indivíduos de 6 a 90 anos de idade sem restrições. E aqui a gente viu uma ampliação, como já dito, desse público-alvo do teste HTP, que na versão anterior só podia ser aplicado para crianças a partir de 8 anos, agora já a partir de 6 anos e sem restrições de qualquer tipo, escolaridade, cultura, etc. Aplicação: individual e presencial. Então, novamente, o instrumento mantém-se que não pode ser aplicado coletivamente, apenas de forma individual, tá? E presencial. E a tarefa é a mesma. São solicitados 3 desenhos ao examinando, cada um em uma folha de papel sulfite separada. Inicialmente solicitado que desenhe uma casa, depois uma árvore e, por fim, uma pessoa. Os temas dos desenhos são escolhidos por motivos práticos e simples. São familiares a todas as pessoas, costumam ser aceitos pelas diferentes faixas etárias, estimulam verbalizações espontâneas, mais do que qualquer outra técnica, e são elementos de maior significação pessoal. A apresentação da folha do papel é padronizada, mas o examinando tem liberdade para girá-la e fazer da forma como preferir. Tempo de aplicação: esse instrumento ele tem um tempo de aplicação livre, mas em média 30 minutos.
Profissionais a que se destina é o uso privativo de profissionais de psicologia e avaliação. Assim como na fundamentação do manual anterior, esse teste ele tem diversos caracteres para ser avaliados. Então nós avaliamos os desenhos de forma individual, vamos avaliar em vários aspectos, perspectivas, formato do desenho, espaços gráficos, a projeção feita nos desenhos, qualidade dos traçados, são vários indicadores que o psicólogo e a psicóloga avalia com o uso do teste HTP. Ele não tem uma avaliação informatizada. Evidências de validade. São apresentados estudos de validade de construto, comparação da produção entre as idades, e de critérios, comparação de grupos de controle com 8 grupos clínicos, crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças e adolescentes que manifestaram condutas de autolesão, crianças com câncer, idosos com depressão, adultos com depressão, internos em casas de custódias, pessoas diagnosticadas com esquizofrenias com resultados satisfatórios. Aqui nós vemos uma grande mudança em relação ao instrumento anterior. Apesar dele já ter alguns estudos com públicos, né, com determinados tipos de transtornos, inclusive os próprios autores defendem, né, do manual anterior, que o HTP é um dos testes mais sensíveis para a presença de transtornos psicológicos. Aqui a gente vê uma ampliação desses grupos clínicos, né, que passam a ser 8. Só reforçando, aqui vai ter estudos para comparar com crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, crianças com dificuldade de aprendizagem, excelente para as nossas demandas clínicas, crianças e adolescentes com manifestações de condutas de autolesão, crianças com câncer, essa é uma das novidades, idosos com depressão, adultos com depressão, internos em casas de custódias, pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Fidedignidade. Foram realizados estudos de fidedignidade por concordância entre 3 avaliadores dos aspectos adaptativos, expressivos e projetivos, calculada por percentuais de concordância pelo índice de concordância CAPA, tendo atingido valores satisfatórios em ambas as métricas. Normas. As análises de desenhos propostas no presente manual técnico do HTP dispensam as normas por se tratar de uma técnica projetiva gráfica e de natureza ideográfica, avaliação qualitativa fundamentada na psicanálise. Ou seja, não tem, como já não tinha no anterior, as tabelas normativas de percentis ou de score padronizado. O foco, portanto, é a compreensão do indivíduo em sua singularidade. As variáveis analisadas não têm um significado absoluto ou unívoco, devendo ser compreendidas na configuração específica própria de cada pessoa em que aparece. Aqui a gente vê que, para a parte da interpretação, ainda mantém-se o mesmo padronização ou o mesmo procedimento do HTP da versão anterior. É uma avaliação clínica, onde vai ser avaliado o significado que o indivíduo traz, as particularidades, né, dos desenhos que ele faz. É uma avaliação bem clínica, fundamentada na psicodinâmica. Para aplicar o HTP, o que é que nós precisamos? Os materiais para aplicar e interpretar o HTP são os seguintes: manual técnico, que é esse manual, protocolo de avaliação, que é esse protocolo aqui, que não vou poder mostrar para vocês, que nós já tínhamos um protocolo de avaliação no manual anterior, lápis grafite número 2, é um teste de desenho gráfico, então com lápis grafite número 2, papel sulfite e borracha. Então a gente vê basicamente que é o mesmo material que era utilizado anteriormente. Mudança: mudou o manual, grupos normativos de interpretação, público-alvo ampliou e mudou o protocolo de avaliação, que na realidade, apesar de eu não poder mostrar aqui, mas para quem conhece, o protocolo de avaliação houve uma melhor estruturação em relação ao anterior, mas segue os mesmos critérios de avaliação. Tendo na parte 1, os critérios de interpretação e avaliação dos aspectos adaptativos, na parte 2, dos aspectos projetivos, de uma forma um pouco melhor estruturada, aspectos adaptativos e projetivos de cada desenho, e tem um aspecto também expressivo de cada desenho. Então, cada desenho tem um grupo mais reduzido, mais bem estruturado dos aspectos adaptativos, aspectos expressivos e dos aspectos projetivos de cada desenho,
que é comum na avaliação de uma técnica projetiva gráfica. Aspecto adaptativo, expressivo e projetivo na avaliação. Então, entre as principais mudanças, nós podemos dizer que houve mais estudos dos grupos de quadro clínico, a ampliação do público-alvo, a reformulação também da folha de resposta, tá? Esse é a nossa primeira apresentação sobre esse novo manual do HTP. E interessante também que ele vem, como eu já dito, com alguns quadros ilustrativos. Outra coisa interessante é que nos aspectos das interpretações, esse novo manual ele tem uma apresentação melhor, através de umas tabelas, onde mostra, por exemplo, os aspectos projetivos, as características e descrições para uma classificação melhor. Então, um manual bem mais, podemos dizer assim, estruturado para facilitar a interpretação do psicólogo. Esse vídeo, como eu já disse para vocês, a ideia era fazer uma apresentação geral do novo manual, desse excelente instrumento. Se você tem interesse em aprender mais sobre HTP, nós estamos lançando agora em outubro um curso, vai ser um curso online desse teste. Então entre em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp, procure mais informações e garanta sua vaga. Nós vamos ensinar como é a aplicação, a correção completa do teste HTP. É a aplicação módulo avançado do teste HTP. Lógico, privativo para profissionais de psicologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o novo teste HTP, manual de versão 2024. Excelente dica de instrumento para você ter aí a sua bateria de avaliação clínica, perícias psicológicas, avaliações dentro de um contexto até mesmo escolar, educacional, dentro de uma avaliação dentro de situações de perícias judiciais, entre outras. Esse sim é um instrumento que vale a pena você ter na sua bateria. Nos vemos no próximo programa com mais dicas, com mais orientações sobre testes, sobre psicologia, comportamento humano. Lembrando, ajuda a gente a bater a meta de 25 mil inscritos, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like e acompanhe a nossa programação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.